hoje é um novo vídeo de um novo tema para vocês. Não é fim de ano oficialmente até que a gente faça a nossa retrospectiva Layer, que esse ano tá de cara nova, diretamente dos estúdios Layer. A gente preparou uma seleção dos acontecimentos mais importantes do nosso mercado nesse ano para relembrar tudo o que rolou ao longo de 2025. E assim, só queria deixar claro para vocês, a nossa ideia não é dar a nossa opinião A ou B, a gente realmente separou todas as notícias que se destacaram nesse ano e é um conteúdo super informativo. Então, vamos relembrar tudo que rolou no ano de 2025? Essa frase é minha, você sabe, né? Com a ajuda do Busy, é claro. Boa! Então vem com a gente conferir os pontos mais marcantes, os lançamentos mais interessantes e as notícias que viraram o jogo esse ano de um jeito rápido, bem-humorado e direto ao ponto. Especialmente para quem não tem tempo a perder, até porque dia 31 tá logo aí. Para nossa retrospectiva, nós separamos os principais acontecimentos em cada quarter, então em cada trimestre. É assim como a gente enxerga um pouquinho aqui na Layer também algumas estratégias nossas. A gente deu uma boa resumida nesses temas, mas vale lembrar, falamos de todos eles em detalhes no Busy. Então, se você ainda não segue essa news e quer ficar por dentro de tudo que tá rolando no mercado, é fácil. É só se inscrever no Busy pelo link que tá aparecendo aqui embaixo na descrição ou no link na bio, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo. Mas, voltando, vamos lá, a gente dividiu a retrospectiva em 3 partes. A primeira parte, um resumo dos principais acontecimentos do ano. A segunda parte, os dados mais marcantes de 2025. E a última parte, são assuntos para você ficar de olho em 2026, algumas tendências aí que a gente separou. E começando, o ano começou muito bem, com Fernanda Torres vencendo o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático por sua atuação em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. A atriz dedicou o prêmio à sua mãe, Fernanda Montenegro, também indicada ao Globo de Ouro há 25 anos por Central do Brasil. E aí tem o primeiro dado impressionante. O nome da Fernanda Torres bateu recordes de buscas no mundo inteiro depois da premiação. Foi um aumento de 3.550%, ou seja, 36 vezes mais buscado do que antes. A vida presta. Vale lembrar que Ainda Estou Aqui também ganhou indicações ao Oscar e levou a estatueta de melhor filme internacional, também o primeiro título do Brasil na categoria. Será que no próximo ano a gente repete a dose com Agente Secreto? Saber mascar. Aqui vai pegar fogo, bicho, hã? Eu torço pra que sim. E eu acho que sim. Na última semana de janeiro, um novo tipo de planilha surgiu no nosso mercado, com avaliações de influenciadores com comentários positivos e muitos negativos. Na época, muitos usuários questionaram se o problema é realmente os influenciadores ou as agências que ainda não aprenderam a brifar e co-criar com esses novos personagens do marketing. É claro que teve muita coisa ali que não dá pra considerar e que podem ser opiniões carregadas de exagero, mas foi muito bom pra gente reafirmar a importância desses creators, desses criadores no marketing. Aliás, um estudo da Brand Lovers mostrou que marcas desperdiçam até 1,57 bilhão com estratégias de creators que não contam com dados. Isso equivale a 2/3 do orçamento. Segundo dados do Kantar, Ibope Media e Statista, dos 2,18 bilhões movimentados por ano pelo marketing de influência, até 1,57 bilhão pode estar sendo desperdiçado. Os motivos? Método de precificação, perfil errado tanto do creator quanto do público. E desde o início, 2025 já mostrava que seria um ano muito produtivo para a inteligência artificial. Logo em janeiro, a DeepSeek, uma startup de IA chinesa, chegou ao mercado com números absurdos. Em apenas uma semana de lançamento, o chatbot ultrapassou o número de downloads do ChatGPT da OpenAI na loja de aplicativos da Apple. Com o modelo DeepSeek V3, ele também foi considerado o app mais bem avaliado dos Estados Unidos. A ascensão do app chegou a provocar a queda de ações de outras empresas como Oracle e Nvidia. Mas o hype não durou muito. A DeepSeek ainda existe e ainda continua se desenvolvendo, mas por fatores como atraso no lançamento da nova versão ou bloqueios em alguns países, a ferramenta não conseguiu sustentar o sucesso dos primeiros dias. E não demorou para começarem as decisões polêmicas. Quase na mesma época que a Meta deu fim ao sistema de verificação de fatos, que prevenia casos de fake news e discursos de ódio em suas redes, o Google tirou a proibição do uso da sua IA para fins nocivos. Então, enquanto a Meta substituiu seu programa por notas da comunidade, o Google mudou os princípios de IA da empresa e excluiu trechos da seção Aplicações de IA que não buscaremos, como armas ou outras tecnologias cujo objetivo principal é para machucar pessoas, ou então tecnologias cujo propósito se contrapõe aos princípios aceitáveis de leis internacionais e direitos humanos. E por falar em clima tenso, no início do ano também começou uma verdadeira saga entre TikTok e o governo dos Estados Unidos. Desde quando o presidente Trump assumiu novamente a direção, a plataforma já foi colocada à venda, o prazo para essa venda acabou e foi prorrogado algumas vezes. Tudo isso porque supostamente a China pode estar usando a plataforma para coletar dados dos Estados
estadunidenses, o que representa um risco à segurança nacional. Mas até agora a verdade é que ninguém vendeu, ninguém comprou e também ninguém parou de usar o TikTok. Agora vamos falar dos 4 S's. Durante um evento do Think with Google em março, o Google lançou os 4 comportamentos do público atual: Searching, Scrolling, Streaming e Shopping. Segundo o Google, em média, os consumidores interagem com mais de 130 pontos de contato móveis por dia. São múltiplas interações, alternando entre dispositivos e plataformas. O novo modelo tem servido de inspiração para diversas estratégias, inclusive algumas nossas. O funil morreu. Os investimentos no digital finalmente ultrapassaram os da TV aberta. De acordo com o estudo Sempre Meios, do SEMP, que é o Conselho Executivo das Normas Padrão, os investimentos em publicidade no Brasil chegaram a 26,3 bilhões de reais em 2024. O que é 12,1% a mais que em 2023. Por si só, esse já é um número impressionante, mas ele também representa um feito inédito. Pela primeira vez na análise do SEMP, o investimento no digital superou o da TV aberta. A divisão ficou assim: o digital recebeu 10,46 bilhões de reais e a televisão aberta 9,61 bilhões de reais. E agora vamos adentrar às notícias do segundo trimestre, do segundo quarter, começando com uma que é, no mínimo, polêmica e gera muitas discussões. 55% dos brasileiros avaliam as bets positivamente. Na pesquisa da Brazil Panels, em parceria com a TM20 Branding, 35% dos brasileiros apontaram as bets como boas, 20% as consideraram muito boas e 40% ainda as consideram inseguras. Vale lembrar que nesse ano rolou um dos episódios mais marcantes para as casas de apostas no Brasil, Virgínia, na CPI das bets. A CPI foi oficialmente instalada no Senado Federal em novembro de 2024 e se estendeu até junho de 2025. Durante esse período, muita gente passou por lá, muitos memes surgiram, que é algo cultural do Brasil, mas de resultados mesmo não se viu muita coisa. Um tempo depois, em agosto, o IAB Brasil lançou o Guia da Publicidade Digital para Apostas com as principais diretrizes para essa prática aqui no Brasil. Segundo o Instituto, o objetivo é oferecer clareza, segurança jurídica e orientações essenciais para uma comunicação responsável nesse setor que, querendo ou não, está em expansão. Em maio desse ano, o Google AI Overview completou um ano de existência e, contrariando as piores previsões, ele fez as buscas expandirem ao invés de diminuírem. De maio de 2024 até maio de 2025, o total de impressões de pesquisa no Google aumentou mais de 49%. Só que nem tudo são flores e a taxa de cliques caiu cerca de 30%, o que fez todo mundo começar a se perguntar não só como aparecer no Google, mas como aparecer nas respostas de IA. E foi mesmo por volta desse segundo quarter que o termo GEO, Generative Engine Optimization, ganhou destaque. E a gente até falou disso no nosso Instagram. A gente falou disso, dá pra conferir lá. E algo que aconteceu que parece que tá entre nós já há muito tempo, mas foi esse ano. O TikTok Shop chegou ao Brasil. Sim, a plataforma de e-commerce dentro do TikTok chegou ao Brasil esse ano, depois de fazer alguns bilhões lá fora, 32,6 bilhões de dólares pra gente ser mais exato aqui. E no primeiro ano, meses ainda de Brasil, né, a expectativa da rede vizinha era movimentar 3 bilhões. Em uma palestra no Fórum E-Commerce Brasil, a Zia Daniel-Widger, que é CCO da eMarketer, contou que quando chega ao novo mercado, a plataforma tá disposta a perder dinheiro para ganhar consumidores, e é por isso que a gente viu e ainda vê descontos absurdos no feed. E não, o gerente não enlouqueceu, ele só criou uma estratégia muito agressiva e, obviamente, com muito ROI envolvido. Agora vamos falar de uma promessa que se quebrou. Os anúncios no WhatsApp chegaram. Em junho desse ano, os anúncios chegaram no WhatsApp, quebrando uma premissa do app desde sua criação, que era ter uma navegação livre de ads. Mas para Mark Zuckerberg, que é o novo dono da rede, isso não fazia mais sentido. Portanto, os anúncios chegaram para as abas de status e canais, e o app também passou a permitir assinaturas dentro desse espaço para receber conteúdos exclusivos, parecido com o que já acontece em outras redes como o Instagram e no Telegram. Segundo a Meta, a aba Atualizações, onde esses anúncios vão ficar, conta com mais de 1,5 bilhão de usuários todos os dias. Polêmica! Cannes e Brasil. No auge do verão europeu, o Festival de Cannes realizou mais uma edição memorável. O nosso país sempre se destaca na premiação graças à elogiada criatividade dos brasileiros. E em 2025, isso foi ainda mais especial. Foram 107 leões, incluindo 6 Grand Prix, o prêmio máximo do festival, e o reconhecimento inédito de Creative Country of the Year. Vale lembrar que o Brasil é o terceiro país mais premiado da história de Cannes, agora com mais de 2.000 leões e mais de 20 Grand Prix. Mas a conta oficial veio só no mês seguinte, porque depois de algumas polêmicas com cases de agências brasileiras e até a cassação de alguns leões por uso de IA não especificado, até manipulação de dados, o festival criou um novo padrão global de integridade criativa, com validade a partir de 2026. As novas regras incluem um sistema de verificação
certificação mais rígido, um manual de integridade de IA e até sanções rígidas por fraudes. Segundo Simon Cook, que é CEO do festival, a criatividade só tem valor se for crível. E digo mais, depois dessa polêmica, teve até marca rompendo o contrato com agências. Enquanto aqui na Layer a gente tem contratos sendo renovados por 6, 7 anos já, só deixando no ar, assim, essa informação também importante. Só dizendo. Aliás, por falar em parcerias e fidelidade, vale lembrar que também foi nesse quarter, mais especificamente no dia 12 de junho, que a Layer assumiu o Busy como parte desse grande ecossistema. A Layer finalmente assumiu esse relacionamento. No dia dos namorados. No dia dos namorados, um dia muito propício pra isso. Como a gente falou na época, sempre fomos uma coisa só, mas a partir desse momento a gente uniu os nossos esforços e as nossas bases pra trazer atualização do mercado em tempo real para os seguidores de Layer e mais insights de negócios para os seguidores de Busy. Estamos juntos aqui agora. Estamos juntos até então. Que lindo, Layer e Busy. Vamos agora adentrar as notícias do terceiro trimestre do ano. A partir daqui, as notícias começam a ficar um pouco monotemáticas, porque a gente vai falar muito sobre inteligência artificial, e se você acompanha o mercado, você já imaginava que isso fosse acontecer, mas eu prometo que a gente vai lembrar coisas bacanas aqui, então fica com a gente nesse vídeo. Começando sobre os anúncios de IA, né? Então, em julho, finalmente se tornou oficial que todo mundo estava esperando: pagar para aparecer nas respostas da inteligência artificial. A ferramenta Perplexity AI saiu na frente nessa largada, com anunciantes como Whole Foods e Indeed, e alguns pontos interessantes sobre os anúncios na plataforma. Os anunciantes, eles não geram seus próprios anúncios, é tudo feito pela IA. E as respostas não são respostas, mas outras perguntas relacionadas. Elas também não aparecem antes ou ao lado de conteúdos orgânicos como em outros canais, mas sim dentro da própria resposta como um complemento dela. Em maio, o Mark Zuckerberg já tinha dito que esse momento ia chegar. Em entrevista para o programa Straight Cherry, o CEO disse que o próximo passo da evolução do Meta AI seria eliminar mais ou menos todo o ecossistema de publicidade da parte criativa para baixo. Em setembro, a OpenAI também acabou anunciando que irá criar a sua própria plataforma de anúncios, e o primeiro passo já foi dado. A Big Tech divulgou no Glassdoor uma vaga de Growth Paid Marketing Platform Engineer, traduzindo com um engenheiro de growth e mídia paga para plataformas de marketing. Agora vamos falar de novidade. O novo modelo da OpenAI, GPT-5, estreou em agosto, prometendo respostas mais aprofundadas e precisas, capaz de responder perguntas científicas de nível de doutorado, mas ao mesmo tempo de forma mais natural e humanizada. A proposta geral era trazer melhor experiência para o usuário, alternando entre 3 novas engrenagens: o GPT-5 Main, com respostas mais rápidas a perguntas mais simples; o GPT-5 Thinking, com análises profundas que entram em ação automaticamente com perguntas mais complexas; e o roteador em tempo real, com alternância entre as duas anteriores conforme a interação do usuário. Uma coisa muito interessante é que o ChatGPT-5, o modelo GPT-5, ele foi lançado para substituir todos os anteriores, mas muitas pessoas não gostaram disso e por isso a OpenAI teve que voltar atrás e liberar as versões antigas para os usuários, dando acesso aos modelos anteriores e ampliando esses limites de uso, mas somente nos planos pagos. E ainda falando de IA, a gente já tem até trainee de IA, sim. No mesmo mês, o Magalu lançou o primeiro trainee de inteligência artificial, não só da empresa, mas do Brasil. A empresa anunciou que estava buscando profissionais altamente qualificados, com perfil analítico, técnico e visão estratégica em dados e IA. E quem não tá, né? A ideia é que os participantes do trainee desenvolvam soluções inovadoras e projetem a empresa para a sua nova fase. No terceiro quarter, o Google lançou o Nano Banana, a nova ferramenta de edição de imagens por inteligência artificial, muito promissora e muito refinada, apesar desse nome fofinho. Em apenas 2 semanas, mais de 200 milhões de imagens foram editadas com o recurso, e o aplicativo Gemini, onde ele está integrado, ganhou 10 milhões de novos usuários. Pouco tempo depois, o Google anunciou o Mixboard, uma ferramenta que organiza imagens criadas com IA em quadros ou moodboards alimentadas pelo Nano Banana. Agora, voltando um pouquinho para chat, vamos falar do ChatGPT Pulse. A OpenAI lançou o ChatGPT Pulse, que é uma versão da ferramenta que entrega proativamente atualizações diárias e personalizadas de acordo com o perfil e o comportamento do usuário. Então, basicamente, o assistente faz pesquisas durante a noite, se baseando em conversas, feedbacks e interações com outros aplicativos, e entrega um resumo logo pela manhã. Agora vamos voltar a falar de influência, na verdade. A primeira faculdade de Creators do Brasil foi inaugurada nesse quarter e ela se chama Community Creator Academy. Ela é um espaço físico mesmo, localizado aqui em São Paulo, com 200 salas e estúdios. Essa iniciativa foi feita em parceria com o grupo educacional Anima Educação, que é dono da Universidade AMB Morumbi. E entramos agora nas notícias do último trimestre do ano, começando com uma notícia que não foi nada boa e foi muito grave, na verdade. Logo no início desse último
quarter, um assunto ganhou os holofotes: intoxicação por metanol. Um surto de bebidas alcoólicas adulteradas com a substância deixou um rastro trágico. Foram mais de 70 casos confirmados e mais de 20 mortes pelo Brasil. Foi tão sério que o termo crise do metanol se tornou um dos acontecimentos mais buscados do ano no Brasil, segundo o Year in Search do Google. O Ministério da Saúde chegou a criar uma sala de situação para monitorar os casos, que foi encerrada no início de dezembro. Mas as investigações da Polícia Federal, da Receita Federal e de órgãos de vigilância sanitária continuam. E o alerta para tomar cuidado redobrado com os drinks também. Enquanto isso, a Nvidia, uma das empresas mais hypadas da atualidade e com razão, não somente superou os 5 trilhões em valor de mercado, como foi a primeira empresa do mundo a fazer isso. 5 trilhões de dólares. Pois é. Uma das principais causas foi o movimento que a empresa realizou nos últimos anos, saindo de uma fabricante de chips gráficos para se tornar um dos maiores e mais importantes nomes do mercado de IA. Só para se ter ideia, desde o lançamento do ChatGPT em 2022, o valor das ações da Nvidia saltou 12 vezes. E aparentemente esse é só o começo. E qual que é a maior startup do mundo, hein? Por falar nele, já na reta final do ano, a OpenAI se tornou a maior startup do mundo, com um valor de mercado avaliado em 500 bilhões de dólares. E esse não foi o único número impressionante. O ChatGPT passou a contar com 800 milhões de usuários ativos por semana. Aliás, outubro foi o mês da OpenAI. A empresa também lançou o perfil ChatGPT Brasil no Instagram. Segundo a própria Big Tech, nosso país está no top 3 países que mais usam o ChatGPT, com 50 milhões de usuários e interações que beiram 140 milhões de conversas por dia. O objetivo com o novo perfil é fazer o ChatGPT conversar com o Brasil no mesmo tom de curiosidade e leveza que os brasileiros já usam com ele. Somos fofos com a IA. Agora vamos falar de um novo produto da OpenAI. Também nesse quarter, ela anunciou o lançamento do Atlas, o primeiro navegador web com IA integrada, é claro, levando a disputa com o Google a outro patamar. Segundo o CEO, Sam Altman, o Atlas foi baseado em IA e construído em torno do ChatGPT, por isso ele permite interagir de formas inéditas com qualquer tipo de site. Para Altman, essa é uma oportunidade rara de repensar o uso do navegador. E depois de tudo isso, a OpenAI finalmente se tornou uma empresa com fins lucrativos e a partir de agora poderá faturar com suas soluções de IA, que não são poucas. No anúncio oficial da decisão Built to Benefit Everyone, a Big Tech esclarece que a nova empresa que adota o modelo de lucro vai se chamar OpenAI Group PBC, mas continuará sendo controlada pela fundação da OpenAI, que continua sem fins lucrativos. E temos a primeira solução First Party do Brasil. Seguindo a tendência dos últimos anos por mais proteção de dados, o Terra e Vivo Ads lançaram o Vivo Ads Track, a primeira solução de mídia do Brasil que utiliza First Party Data para conectar marcas e consumidores reais e verificados. Para Júlio Tortorello, que é head de negócios do Terra e Vivo Ads, nesse cenário, a marca deixa de falar com todo mundo e passa a conversar com quem realmente importa. E o primeiro data center do TikTok na América Latina vai ser onde? Brasilzinho! É claro, é dele, é BR. O TikTok anunciou a nova fase dos seus investimentos bilionários no Brasil, dessa vez em estrutura. A rede vizinha vai instalar aqui um data center no complexo industrial e portuário do Pecém, no estado do Ceará, com previsão de movimentar apenas 200 bilhões de reais ao longo das próximas 2 décadas. O empreendimento vai funcionar com energia 100% renovável e contará com parcerias locais para desenvolvimento energético e estrutural. E agora vamos falar de entretenimento. Quem não gosta, né, gente? Entretenimento tá ganhando cada vez mais. E para combinar com o clima de reta final de ano, a Netflix caprichou no que ela faz de melhor. Ela entendeu como engajar a sua comunidade mais e mais e mais. Por mais tempo. E por mais tempo, claro. Por isso, ela dividiu a última temporada da tão aguardada série Stranger Things, uma das principais do catálogo, em 3 partes. Além disso, ela fez uma proposta de 72 bilhões de dólares para comprar a Warner. Até o momento da nossa gravação aqui, a gente ainda não sabe o destino da Eleven e dos seus amigos, e a negociação ainda tá em curso, e a Paramount acabou de entrar na jogada. Mas uma coisa é certa, quem ganha com isso são os fãs de streaming, e olha que não são poucos. De acordo com o Money Report, o Brasil é o maior mercado de vídeo sob demanda da América Latina. Só o nosso país detém quase 1/3 dos 83 milhões de assinantes latinos. Aliás, depois de tanto trabalho para montar uma retrospectiva como essa, o Netflix e dar uma relaxada cai muito bem, muito bem. Recesso tá chegando, pessoal. Agora vamos falar dos dados mais marcantes de 2025. A gente selecionou aqui alguns para compartilhar com vocês e a gente vai começar pelo empreendedorismo no Brasil. Segundo o índice da burocracia, o Brasil tem um menor tempo e um dos menores custos para abrir uma empresa, surpreenda-se, considerando os procedimentos operacionais. Enquanto a média global está em 1.850 horas, por aqui, abrir uma empresa de porte médio leva cerca de 283 horas, o que equivale a só 35 dias úteis. O estudo
estudo nessa edição contou com 21 países, 16 da América Latina, 2 do Caribe e 3 da Europa. E você sabia que IA é prioridade, mas só na teoria? Sim, segundo a pesquisa Panorama 2026 da AmCham com a Humanizadas, a IA é prioridade para a maioria das empresas, mas só 9% investem mais que 5% na tecnologia. Quem será que está acessando sites humanos ou inteligência artificial? Segundo a análise da Fundação Wikimedia, o acesso de humanos à Wikipedia caiu 8% entre março e agosto de 2025. E a culpa, você já sabe de quem é, né? Você já sabe de quem é, né? Todos sabemos de quem é. Apesar de ser um dos sites mais referenciados pela inteligência artificial, a tecnologia não leva necessariamente as pessoas até ele, já que elas se contentam com a resposta fornecida. O próprio Wikipedia testou resumos gerados por IA, mas desistiu do projeto depois de críticas da comunidade. Agora, a empresa se prepara para atrair novos leitores e criar um novo modelo de atribuição de conteúdo. E falando nisso, quem são os heavy users de IA? Você sabe? Uma pesquisa global do Google e da Ipsos, divulgada em janeiro, destaca que o Brasil está sim entre os países que mais utilizam a inteligência artificial, superando a média mundial. Então, para vocês terem uma ideia, em 2024, 54% dos brasileiros afirmaram ter usado IA generativa, contra 48% globalmente. Você a gente usou? vai saber, usei mais do que demais. Agora, em janeiro de 2026, talvez a gente tenha os números atualizados de 2025 para ver se isso subiu ou não. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de dinheiro? Dinheiro é uma coisa que a gente gosta muito e cada vez mais a gente tem gostado de falar sobre ele também. Uma pesquisa da Consumoteca revelou que 83% dos brasileiros buscam novas formas de lidar com suas finanças, priorizando diversificação, autonomia e estratégias inteligentes de investimento. Cerca de 80% acreditam que o ato de investir é essencial para garantir o futuro. O dado mais impressionante é que 78% disseram que já não se sentem mais desconfortáveis em falar de dinheiro, quebrando um tabu histórico da nossa cultura. E agora eu te pergunto, me fala a propaganda que mais te marcou em 2025. Você lembra de alguma? De acordo com um estudo Marketing de Relevância realizado pela BR Media e a Publicis Brasil, 46% dos brasileiros não se lembra de nenhum dos anúncios que viu em 2025. Isso revela não uma falta de memória das pessoas, mas uma atenção fragmentada e um comportamento de consumo cada vez mais criterioso. 63% disseram que são mais atentos a marcas que diversificam seus canais de comunicação. 70% acham mais fácil lembrar de marcas que aparecem em diferentes contextos, enquanto cerca de 40% ainda preferem conteúdos que os ajudam a resolver um problema ou tomar uma decisão. A jornada de compra, como você pode perceber, ela está cada vez mais rápida e fluida. De acordo com o estudo O Fim dos Meios Como Conhecíamos, da WGSN com a Vitex, o tempo médio entre a visualização de um produto e o checkout está acelerando. Atualmente, esse tempo é de 19 minutos. Segundo o estudo, 61% dos consumidores desejam uma experiência fluida e sem atritos, inclusive no pós-vendas. Então, já fica aí o alerta. E agora, na parte final aqui da nossa retrospectiva, vamos trazer algumas tendências e assuntos para você ficar de olho para o ano que vem. Lembrando que só olhar a tendência por olhar não tem sentido nenhum. Você tem que se movimentar e tem que agir. Vamos começar com algo que talvez você não acredite, mas os vídeos longos voltaram com tudo. Olha a loucura que é o mundo, né? Mas a AdAge apontou isso como tendência já em janeiro de 2025. Segundo o portal, até mesmo no TikTok, os usuários já gastam 50% do tempo assistindo a vídeos com mais de 1 minuto. Uma pesquisa do Buffer mostrou que, embora cerca de 86% dos vídeos do TikTok tenham menos de 1 minuto, são os vídeos mais longos que tendem a obter pelo menos 43% a mais de alcance e 63% a mais de tempo de exibição do que os vídeos curtos. Realmente o vídeo ele é quase unânime, né? O Kantar Inside Video 2025 mostrou que o formato está muito próximo de ser unânime. Ao longo de 2024, somando as esferas de consumo diária, semanal e mensal, o vídeo chegou a 99,54% dos brasileiros. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Vamos voltar a falar um pouquinho já, não dá pra deixar de falar dela, gente, mas vamos falar dela na jornada de compra. Ela tá cada vez mais presente e em abril a Meta lançou alguns recursos já especificamente para vendas. Uma das novidades permite incluir automaticamente itens do catálogo nas imagens ou vídeos principais dos anúncios e inclusive nos stories. A empresa já deixou claro que o seu objetivo é incorporar a IA na jornada de marketing, desde a criação de anúncios até, obviamente, a conversão final. Ainda nesse assunto, o relatório Varejo 2025, divulgado pela Adyen ao Meio Mensagem, mostrou que 55% dos brasileiros já realizam compras diretamente pelas redes sociais e 35% contam com ferramentas de IA para tomar essas decisões. Isso é um crescimento de 45% em relação ao ano passado. Já um relatório da Future Shopper, da VML, apontou ainda que 64% dos consumidores esperam que a IA possa ajudar a encontrar os melhores preços e produtos. O estudo também revelou que o Brasil é o segundo país que gasta mais em compras online do que em lojas físicas. São 58% dos brasileiros e, de acordo com a pesquisa, esse número pode chegar a 65%
25% nos próximos 5 anos. Agora vamos falar de um dos assuntos mais hypados desse ano, um dos que a gente mais ouviu falar e um dos que a gente mais falou aqui também, que são os agentes de IA. O uso de agentes foi uma tendência apontada pelo Kantar Marketing Trends e, segundo esse reporte, 2026 será o ano de ver esses agentes de IA em escala. Um cenário onde as marcas precisam incluir a IA cada vez mais na jornada de compra, como o Gabi comentou aqui. 24% dos usuários de IA já utilizam assistentes de voz, chatbots ou assistentes de compra em suas jornadas. 3 em cada 4 consumidores confiam em recomendações dadas pela IA diária ou semanalmente. Mas também fica aqui o alerta, é preciso ter cuidado com esses agentes. Segundo o Gartner, mais de 40% dos projetos com agentes de IA devem ser cancelados até 2027. E não é por falta de potencial, o problema está nos custos altos, no hype exagerado e na maturidade operacional que ainda não chegou. Hoje, a maioria desses projetos ainda está em fase experimental. De 3.400 profissionais ouvidos pela consultoria, só 19% afirmaram ter investimentos realmente relevantes nessa área. E saindo um pouquinho de IA, vamos falar sobre veículos, carros elétricos mais especificamente. Uma consultoria especializada da PwC Brasil divulgou uma previsão especialmente interessante para o setor de carros elétricos aqui. Até 2040, a frota vai contar com mais de 35 milhões de veículos eletrificados, refletindo um aumento anual médio de 106% entre 2022 e 2029. Logo, esse aumento vai refletir também em uma diminuição de consumo de combustíveis fósseis. Estão falando aqui de gasolina e diesel. Eles têm a expectativa de uma redução de até 66% na demanda atual. Agora vamos falar da cor do ano. Essa é uma das questões, uma das tendências, mais aguardadas por quem está envolvido em moda, design, arquitetura. E a Pantone finalmente elegeu a cor para 2026, que se chama Cloud Dancer ou Pantone 114201. TCX. Uau! Segundo a própria Pantone, é um tom de branco neutro e elegante, cuja presença arejada age como um sussurro de calma e paz em um mundo ruidoso. Só essa descrição já dá uma paz, né? Nas nossas pesquisas, essa escolha ela tem tudo a ver com as tendências recentes. Ela representa um respiro em meio ao caos, literalmente uma tela em branco que representa todo esse recomeço, tanto quanto um espaço livre para criar. Mas teve muita gente que não gostou, já que parece que a famosa cor do ano, tão aguardada e tão desejada, na verdade, é cor nenhuma. Mas assim, dando minha opinião pessoal, tá, gente? Pessoal, eu gostei, eu achei bonita. É bonita, é bonita. Branco. É aquele branco... Não, me agrada. E você gostou da cor do ano? Comenta aqui pra gente, fala se você é time cor do ano Pantone Cloud, como é que é o nome? Pantone 114201 TCX. Cloud Dancer. Ou se você achou que é uma tela em branco. E vamos falar de pequenos prazeres. Sim, se tem uma tendência que se consolidou esse ano e praticamente todas as consultorias apontaram para 2026, é o dos pequenos prazeres, como diz o Kantar, ou então microalegrias, como a WGSN chama. A verdade é que não importa a nomenclatura, o objetivo é o mesmo, e é inclusive o mesmo da Pantone que a gente estava falando aqui, que é proporcionar uma fuga da rotina, um momento de prazer, leveza e diversão em meio ao mundo que está cada vez mais agitado, cada vez mais instável e economicamente complexo. Aliás, segundo o Kantar, 36% dos consumidores dizem que estão dispostos a contrair dívidas de curto prazo para gastar com coisas que apreciam. É o comportamento que a gente tem do eu mereço, o meu mimo e etc. Ele tá muito presente, cada vez mais presente. Mimimei. Por fim, o que é preciso para inovar? O ranking do Kantar sobre inovação, Outstanding Innovation 2025, apontou que no futuro as marcas mais inovadoras serão as que têm essas 5 características. Elas escalam com propósito, colocando o consumidor no centro, trazem novos insights por meio de social listening e inteligência artificial, promovem uma colaboração perfeita desde o início, permitindo tomar decisões rapidamente e iterar de forma inteligente, encaram a agilidade para mudar, usando a IA de forma correta, como parte de sua natureza, e não só como um acessório ali, e por fim, criam um espaço para o pensamento visionário e apoiam isso com investimentos reais. Então, se você está procurando um caminho para inovar em 2026, essa lista aqui é uma boa pedida para começar. Boa. E assim finalizamos a retrospectiva 2025 Layer mais Busy. Obrigado para você que assistiu o conteúdo. Espero que a gente tenha conseguido lembrar coisas que foram importantes, trazer tendências para vocês também. Sim. E agora, a gente pode oficializar o fim do ano? Não pode oficializar, porque quando esse vídeo for ao ar, a Layer ainda vai tá ativa. A gente tem recesso de 24 de dezembro até 5 de janeiro, tá, pessoal? Mas ainda estaremos trabalhando quando esse vídeo for ao ar. Mas eu acho que, assim, pelo marco de fim de ano, vale um brinde, Pelo né? marco, eu acho que vale um brinde. A produção... Pode vir, produção. Esses especiais, por A favor. produção vai aparecer. Vem, produção. Vamos aparecer.
no nosso vídeo de fim de ano. Muito obrigada. Gente, Ana e Lucas, por favor. Por favor, sim. Bem, segura a tacinha junto comigo. E nesse clima, a gente finaliza o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Obviamente, deixo o convite para você seguir a Layer nas redes sociais, seguir o Busy nas redes sociais. Se você quiser contar com a Layer para 2026, a gente está antenado em todas essas tendências. A gente trabalha muito com dados. Eu tenho certeza que a gente pode transformar a sua empresa e o seu negócio e de forma personalizada e exclusiva. Se quiser falar com um dos nossos especialistas, é só clicar no link da bio. Eu poderia falar nos vemos no ano que vem, mas a gente pode se ver esse ano ainda. Então, se quiser, é só chamar a gente. Muito obrigado e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau! Este ano eu quero paz no meu coração. Beijo, mãe! Eu tô no Estúdio Slayer!